hábil. Jonathan está bem pertinho de ir embora para Minas Gerais, não é? Mas antes que ele saia, nós vamos tirar um pouquinho das penas dele, não é? Ele vai trazer uma palavra nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É motivo de alegria, né? Estar cultuando com os irmãos. E uma alegria muito maior é a gente poder desfrutar desse tão bom amor que é o amor de Cristo. Quando chegamos a esta denominação, nós somos bem recebidos, minha esposa e eu. E aqui foi um lugar onde Jesus falou ao nosso coração muitas das vezes. Muitas das vezes a gente chega triste, cabisbaixo, e através de uma palavra, um louvor, o Senhor, Ele alegra os nossos ânimos. Louvo a Deus pela vida do pastor Moisés, pela tão grande ministério, homem de Deus, pela vida pelo pastor Francelino. Queria deixar alguns versículos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Estava eu meditando em um texto, mas o Senhor colocou ao meu coração esta noite falar desse apóstolo, homem que foi o perseguidor da igreja e se tornou um grande missionário. Com permissão do pastor, queria pedir que a igreja se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente lhe cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, nem comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, que entrava um homem chamado Ananias,
e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Glória a Jesus. Podem tomar os seus assentos. Meus queridos, esse é um texto bem conhecido da igreja, onde todos nós já ouvimos, mesmo antes de nos convertermos, já ouvimos acerca deste homem. Homem que era perseguidor da igreja, homem que não tinha amor no coração pelas pessoas, por aqueles que serviam ao Senhor. Ele pedia as autorizações para que pegassem os cristãos, aqueles que serviam ao Senhor, quer homens, quer mulheres, para ele não importava isso. Porque no coração dele ele tinha prazer no coração em desfrutar daquilo, em matar, prender, torturar e matar os cristãos. Porém, no capítulo 9, Deus resolve tratar com ele. Deus abençoe. De maneira que, inesperadamente, ele se tornaria de perseguidor a ser perseguido. O texto nos diz que Paulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas. Essas cartas eram autorizações que ele pegava para, quando encontrasse algum, não importava se ele estivesse dentro da sua casa, no quintal, ou caminhando na estrada. Ele tinha a autorização de prendê-los e levá-los encarcerados e lá torturá-los. Porém, no versículo de número 3, a Bíblia diz que quando chegou próximo a Damasco, lhe cercou um resplendor de luz. E que esse resplendor tirou a sua visão, e quando ele se levantou, não sentia nada. Eu fui pesquisar um pouco a respeito desse resplendor de luz. Porque quando estudamos a cultura daquele tempo, quando estudamos a região de Jerusalém e Damasco, Damasco ficava em uma região mais baixa. Porém, lá era a superfície onde tinha muito calor. E quando esse calor ele se colidia com o ar frio, ele se tornava no que naquela época eles chamavam de tormentas. Era como se fossem relâmpagos. E foi numa dessas tormentas que Jesus lhe apareceu.
Não havia lugar onde os cristãos pudessem se esconder. E o interessante é a pergunta que ele faz: quem és? Porque no coração dele não tinha a visão que nós temos. A visão de Paulo na época era a visão de orgulho, tanto na sua visão física, como na visão espiritual. Porque muitas das vezes nós precisamos falar, a Bíblia diz que nós falamos aquilo que o coração está cheio. Porém, Paulo aqui, o Senhor teve que tirar a sua visão, para que ele olhasse para dentro de si mesmo. Para que lá na frente, ele entendesse que as coisas não é do jeito que nós queremos. Paulo agia da maneira que queria, porque com essas autorizações que ele pegava, ele podia fazer o que quisesse. Porém, a Bíblia diz que quando ele se levanta, ele é guiado até aquela cidade. Agora, o homem que era perseguidor, o homem que maltratava os cristãos, agora ele é guiado pela mão como uma criança, como se não soubesse andar. Ele pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus disse: vai e entra na cidade, que lá te será dito o que há de fazer. Glória a Jesus. E Jesus ainda fala que lá, e o interessante é que quando Deus fala para Ananias, para que ele fosse até lá, Ananias questiona: Senhor, tu tem falado, o Senhor não tem ouvido o que tens feito a esse homem, aos que invocam o teu nome? E Jesus vai lá, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias vai, entra naquela cidade, e a primeira atitude de Ananias poderia dizer assim: cadê aquele homem que está sem visão? Cadê aquele homem que vinha perseguindo os cristãos que caíam na estrada? Não, Ananias chega de maneira inesperada e diz: irmão Saulo. Olha como é diferente quando Deus fala. Porque Ananias poderia muito bem quando Deus falasse a ele: vai, porque é um vaso escolhido, Ananias podia ter se recusado novamente, mas Ananias foi. E ele diz o que muitos de nós não fazemos, quando ele fala: eis-me aqui, Senhor. Muitas das vezes nós recebemos uma palavra, alguém fala de Jesus para nós, mas ela entra apenas no ouvido e sai pelo outro. Isso se chama orgulho. Porque nós deixamos que a palavra ela entre por aqui e saia por aqui, mas ela não penetra aqui. E nesta noite o que eu quero dizer para os irmãos: deixa que o Senhor fale nesta noite, deixa que o Senhor penetre o teu coração. Certa feita eu ouvi um irmão falar que não pregava para crente. Mas se nós não pegarmos para crente, para quem nós vamos pregar? Porque muitas das vezes quem está lá fora está melhor do que quem está aqui dentro. Porque você fala com o crente e o crente ignora a palavra. Independente de quem fala, independente que seja o pastor, independente que seja o irmão, o crente muitas das vezes ignora. E muitas das vezes é de uma palavra, de uma única palavra que o crente precisa para poder se levantar. E quando nós falamos, quando um crente, ele fala que não prega para crente, ao meu ver, ele precisa se converter. Porque o coração dele está cheio de orgulho. Está cheio daquilo que Paulo tinha no coração: orgulho, maldade e vontade de matar. Porque da mesma maneira que nós pregamos
para ganhar um irmão para Jesus, é da mesma forma que nós pregamos para o irmão que está na igreja e os matamos, apenas por uma palavra que sai da nossa boca. Porque às vezes o nosso coração e a nossa mente está cheio de perturbações, que nós mesmos causamos, e nós queremos tirar esse peso e levar para quem está do nosso lado. Mas muitas das vezes, é de uma palavra de um irmão, é de apenas um louvor, para que o nosso coração, ele se encha de amor, ele se encha de fidelidade a Deus, ele se encha de uma vontade de falar daquilo que aprendemos. E essa atitude que Ananias teve no versículo de número 17, muitos de nós não temos. Muitos de nós passamos um pelos outros na rua. Muitos de nós passamos um pelos outros na porta da igreja e não os saudamos, ao menos com a paz do Senhor. Porque o coração não está cheio da palavra, está cheio de orgulho. E o apóstolo Paulo precisou que o Senhor tirasse a sua visão, tirasse aquilo que é de mais precioso no homem, que é enxergar o primeiro passo que daremos, e ser levado àquela cidade guiado pela mão, como se fosse uma criança. E é muitas das vezes, nós que somos crentes, precisamos de ser guiados, para que nós possamos nos levantar, e levar aquilo que Deus nos prometeu. Muitas das vezes, o nosso entendimento, ele fica escasso, porque nós estudamos algo a respeito de qualquer assunto, mas nós não nos atentamos a guardar aquilo em nós. Nós nos atentamos a guardar só as coisas superficiais, as coisas que não são importantes. Mas o Senhor falou para Ananias que Saulo é para ele um vaso escolhido. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei o que o teu coração tem trazido, tem guardado nesses dias passados ou neste momento. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele é aquele que faz o impossível. Foi cantado nesta noite que Deus faz o impossível acontecer. E foi o que Ananias questionou ao Senhor. Um homem que perseguia a igreja, um homem que torturava os cristãos. Como ele poderia ser transformado novamente? Mas nós vemos no texto que Jesus, ele faz o impossível. Paulo, quando ele pega essas cartas, essas autorizações, ao meu ver, vem à mente de Paulo a morte de Estevão. Porque a Bíblia diz que as vestes de Estevão caíram aos seus pés. É como se Paulo dissesse assim: como é que um povo tão singelo, como é que um povo tão simples não tem medo de morrer por amor a Cristo? E aqui nós vemos Deus falando para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Cada um de nós que estamos aqui, apesar de muitos não acreditarem, apesar de muitos ter dúvida daquilo que Jesus pode fazer, apesar de ter dúvidas que Jesus ele pode transformar a vida de alguém, o texto nos diz que
Deus, ele faz o impossível. O texto nos mostra que ele transforma, como transformou Paulo. O homem que tinha prazer em matar os crentes, o homem que tinha prazer em perseguir a igreja, agora ele vai ser perseguido. Quando nós vemos mais para frente, nós vemos quando Paulo começa a ter essa perseguição. Mas nesta perícope, pela qual nós lemos, pela qual nós acompanhamos, Deus mostra que quando nós estamos lá fora, nós temos uma visão diferente. E é preciso que Deus ele tire essa visão e coloque uma visão pura, uma visão que nós possamos enxergar o que realmente é viver. Porque lá fora o mundo nos oferece muitos manjares, muitas coisas agradáveis ao nosso ego. Mas só aqui, dentro da casa do Senhor, é onde nós entendemos o que realmente é ter alegria. Lá fora nós temos uma visão que até pode ser, para muitos, alegria, prosperidade. Mas quando nós olhamos para este texto, nós vemos que lá fora os nossos olhos estão com escamas. E que muitas vezes tira a visão daquilo que realmente é ser feliz. Antes de me converter, eu vivia em um mundo totalmente diferente, cheio de amigos, farra, bebedeiras. Naquele momento que estavam sentados na mesa de bar, com todos os amigos rodeados, era aquela alegria. Mas quando chegava em casa, que deitava no quarto, vinha aquela angústia. Algo tão perturbador, que se você não tiver uma mente, vamos dizer, uma mente aperfeiçoada, uma mente que não tenha pensamentos ruins, você tira a própria vida. Porque quando você está do lado de pessoas, amigos, você até pensa que está tudo bem, mas quando você está sozinho, deitado, você vê que aquele momento era apenas coisas superficiais. Um dia recebi um convite pela minha digníssima, muito antes, nem pensava em ser crente. Ela me convidou para ir a um congresso, e eu vou. Isso aconteceria um mês para frente da data que ela tinha me convidado. Dias antes, me deu vontade, hoje eu vou para a igreja. Fui para a igreja, um culto de quarta-feira, se não me falha a memória. E 3 dias depois, seria um culto de Santa Ceia. Foi ali onde o Senhor me mostrou que eu não tinha uma visão, que eu não enxergava o mundo da maneira que ele é. Foi ali onde o Senhor tirou aquela escama. Quando eu me converti, alguns dias depois eu perguntei, por que não me convidou antes? Alguns dias depois, por que não me convidou antes para ir à igreja? Ela me disse a simples frase, porque antes você era cego. E quando eu me converti, e eu comecei a buscar a palavra do Senhor, e um dia eu cheguei meditando nesse texto, eu entendi aquela frase. Eu entendi que antes de receber aquele convite, os meus olhos estavam cobertos com as escamas que estavam neste homem.
E daí então eu comecei a enxergar, a me colocar no lugar dos outros. Porque antes de se converter, antes de aceitar Jesus, de você ter o Espírito Santo em você, você só pensa em si mesmo. Você não pensa nas pessoas que estão ao seu lado. Você não pensa naqueles que estão querendo se desvanecer da sua própria vida. Você não pensa naqueles que estão na sua própria casa, querendo tirar a própria vida. Você só pensa em si mesmo. Porque os nossos olhos estavam cheios de escamas. E eu pude entender que naquele momento, Jesus tirou todas essas escamas dos meus olhos. E eu comecei a ver o mundo de outra maneira. E é interessante que a sua própria família, os meus irmãos, a minha mãe, meu pai, todos eles, quando eu saía para a igreja, colocava a Bíblia debaixo do braço, cada um deles pegava uma sandália, colocava debaixo do braço e saíam, como tivesse rindo daquilo que eu estou fazendo. Um dia, meu pai estava enfermo, fui visitá-lo no hospital. Ele disse a seguinte frase: olha, antes de ser crente, tinha casa, carro, moto, tudo. Hoje anda a pé, não tem nada. Eu olhei para ele, isso eu tinha 15 dias de crente, novo convertido. Eu olhei para meu pai e disse assim: antes de eu me converter, todos os meus amigos iam me buscar lá na minha casa, para ir beber, para ir para mesa de bar, e vinham deixar novamente. Hoje eu não recebo uma mensagem, nem da minha própria família, para saber se eu estou bem, para saber se eu estou vivo. Mas, o que eu tenho a dizer para o Senhor, meu Pai, é que eu não vou largar este evangelho. Independentemente daquilo que vocês disserem, independentemente daquilo que todos os meus irmãos, meus familiares me disserem, eu não vou largar. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que Ele tirou dos meus olhos, eu sei o que o Senhor tirou do meu coração e colocou o seu Espírito, para que através de mim, pessoas elas possam conhecer esse evangelho. Porque muitas das vezes nós aceitamos a Cristo apenas por emocionalidade. Nós aceitamos a Cristo e não deixamos só que a palavra entre aqui. Mas não abrimos o coração para que ela penetre. Nós não abrimos o nosso coração para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e saber os erros que nós cometemos anteriormente. Paulo teve que o Senhor teve que tirar a visão de Paulo, para que ele pudesse olhar para dentro de si mesmo. E depois ele entender que a perseguição que ele fazia para as pessoas, mais na frente ele iria receber. Porque muitas das vezes a gente fala de um Jesus bondoso. Muitas denominações falam de um Jesus que ele é próspero, que ele te vai dar um carro novo, que ele te vai dar um iPhone novo, mas não fala que Jesus ele também pode tirar a tua visão para colocar em você algo novo. E é isso que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Olhe para dentro do teu coração, olhe para dentro de você e veja as suas atitudes. Não deixe que saia da sua boca algo que vá prejudicar alguém. Porque a maioria das vezes da nossa boca sai palavras pejorativas que levam a um jovem, levam a uma criança, levam um irmão que está capengando a sair da igreja.
Porque nós não pensamos primeiro naquilo que pode acontecer a nós, antes de falar para aqueles que estão ao nosso redor. E é isso que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite. Olhe para dentro de você e veja o que as tuas atitudes têm feito em si próprio e ao próximo que está ao teu lado. E que o Senhor abençoe a igreja e agradeça a oportunidade em nome de Jesus.